Londrina. Mas eu não sei se você sabe, Londrina é onde está tendo o maior surto de dengue e sarampo no sul, né? Então, muitos cultos estão sendo cancelados, mais por causa do sarampo, né? E tem gente falando de coronavírus. Né? Coronavírus vai ser comido no café da manhã pelo sarampo aqui. Aqui tem zika, chikungunya, dengue, febre amarela, né? Tanta coisa pior que isso. Mas, falei, quando o pastor falou comigo, eu falei, pastor, hoje pela manhã eu realizei a ceia na nossa comunidade. E eu estou em casa, de boa na lagoa, à noite. Queria descansar. Eu saí 5 da manhã de Brasília, cheguei no aeroporto direto para o culto e preguei. E passei agora a hora do almoço com o meu pastor, que é o pastor Luciano Subirá, o almoço e à tarde. De lá viemos direto dessa cidade maravilhosa, povo bonito, né? Povo, tem uns homens feios aí, mas o povo é bonito. De forma geral, o povo é bonito. Amém. Olha, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu gosto muito de pregar para batistas. E o motivo, eles gostam de Bíblia. Em dias tão estranhos que nós estamos vivendo, encontrar irmãos que valorizam a pregação da palavra é quase um tesouro. Você vai deixar sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 4. Nós vamos falar nessa noite sobre avivamento à maneira de Deus. Deixa sua Bíblia aberta. Eu gostaria que você me desse aí 5 minutos, talvez um pouquinho mais, para você me permitir falar dos nossos livros. Eu sou escritor de dezenas de livros, tem aí livros que são vendidos no Brasil inteiro e fora do Brasil. E eu gostaria que você me permitisse alguns minutos para poder indicar a você os nossos livros. A leitura ela é muito importante. Veja você que quando Paulo estava preso em Roma, 5 minutos antes de perder a sua cabeça, de ser degolado, ele fez o último pedido. Paz, meus senhores. Qual foi o pedido? Me traga João Marcos, me traga minha capa, me traga os meus livros. Não sei o que queria fazer com os 3 sem cabeça. Mas isso nos ensina uma coisa: a importância dos amigos, a importância da proteção e a importância do conhecimento. O conhecimento é de uma importância muito grande, gente. Quem é que gosta de ler? Quem não gosta? Quem não gosta de ler, com certeza é mandado por quem gosta. O mundo é feito de 2 tipos de gente: o que tem conhecimento e os que trabalham para eles. Se você quiser vencer na vida, você tem que ter conhecimento. A cada 3 anos, alguém vem fazendo o que você faz e de maneira melhor. E se você não atualizar, dar um update, adquirir mais conhecimento, você vai ficar para trás. Então o pessoal fala que nós estamos aí em 11 milhões de desempregados no Brasil. Todo mês tem feirão de emprego. E aí você vê assim nos jornais, só 60% das vagas, 40%, 50% foram preenchidas. Qual é a alegação? Qual que é? Quem pode dizer? Faltava conhecimento. Então não falta oportunidade. Falta conhecimento, senhores. E como o Brasil é muito dispareio, você pega aí, ó, 11 milhões de desempregados, tem vaga pelo menos para metade. O que a maioria do brasileiro tinha que fazer é estudar, ler, aprender, correr atrás. De fato, é o que é o que vemos hoje no Brasil. Eu quero indicar a você alguns livros. Primeiro livro, Precioso Espírito Santo. Esse livro eu tenho o prazer de apresentar aos irmãos, e eu falo muito forte nesse livro sobre os dons, manifestações
e ministérios. O apóstolo São Paulo fala de 5 ministérios, 9 dons e 8 operações do Espírito. Cada dom, ele pegou os dons do Espírito e separou em 3 categorias. Cada categoria, 3 dons. Primeira categoria, ele chamou de dons de poder. Quais são os dons de poder que temos na Bíblia? Dom da fé, dom de cura e operação de milagres. Esses são os dons de poder. A segunda categoria, ele chamou de dons de revelação. Veja bem, não existe dom de revelação. Existe dons no plural de revelação. E os dons de revelação são constituídos de 3 dons. Quais são? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Como que você sabe que alguém está tendo uma revelação? Porque tem um dom aferidor dos 2. Sem o discernimento, você não sabe se está tendo uma revelação ou não. Então, dentro da palavra de conhecimento e dentro da palavra de sabedoria, tem o dom de discernimento para aferir dos outros 2. Esses 3 dons são dons no plural de revelação. A terceira categoria que Paulo chamou, e isso para aqueles que creem ou não, isso vai da doutrina de cada igreja, é falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Veja que os irmãos chamou de dom de elocução. Veja que os irmãos encontraram aqui 9 dons. E tem 8 maneiras do Espírito Santo agir e 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A Bíblia diz que deu o Senhor para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha que coisa interessante. Deus não deu igreja para pastor. Deus deu pastor para a igreja. A igreja não é um presente ou um legado para o pastor, mas o pastor é um presente para a igreja. Pensa nisso, né? Você já fez uma nega maluca para o seu pastor essa semana? Fez ou não? Ao invés de você escrever no carro dele assim, me lava, você foi lá e lavou. Sabe o que é bom desse livro precioso Espírito Santo? Que esse livro é feito para todos identificar seus dons. 1 Coríntios 12, verso 7, o apóstolo Paulo diz: os dons do Espírito é dado a cada um. A quantos? Então, não tem crente sem dom, gente. Tem crente que não sabe qual é o seu dom. Agora, o que Paulo faz? Paulo deixa claro que existe um administrador dos dons da igreja, que não é quem possui o dom, é o pastor da igreja. Paulo em nenhum momento torna os dons, mas ele diz como devem ser feitos. Agora não é hora disso, agora é hora disso, e etc, e etc, etc. É isso que encontramos na Bíblia. Então, no final do livro, a maioria das pessoas dizem assim: uau, então esse é o meu dom. Você vai gostar muito desse livro precioso, Espírito Santo. Outro livro que eu quero indicar a você é esse livro aqui, Arrependimento Profundo e Eficaz. Esse que tem um prefácio do pastor Luciano Subirá. Se Luciano Subirá, todo mundo solta. Ah, gente, essa foi engraçada, fala sério. Esse livro aqui, meus amados irmãos, ele tem uma história interessante. O título dele mostra muito: arrependimento profundo e eficaz. Escute bem. Em 2007, eu recebi uma visita de um anjo. Esses dias eu falei isso. Ah, pastor, não brinca. Eu falei, não, estou falando sério. 75% da Bíblia é visão, revelação e visitação. Mas tem crente hoje que não acredita mais não. Um anjo apareceu para Maria, Maria ficou grávida, não foi de um homem, ficou grávida do Espírito, nasceu Jesus, Jesus nasceu, morreu, viveu, ressuscitou, foi para o céu. Isso é cristianismo. A gente tem que, irmão, se a igreja não for sobrenatural, ela é artificial. Agora, nós temos que ter a maturidade de saber o que é coisa da nossa cabeça, o que é coisa que a gente quer crer em algo e produz algo. E tem coisa que realmente acontece. Então esse livro aqui, eu desci para pegar um copo com água, meu filho, muito novinho, minha esposa dormindo, Curitiba, chuva, 3 horas da manhã. A hora que eu olhei na sala, tinha um garoto, aparentando 4 anos de idade. Olha, gente, criança, chuva, de madrugada,
Só faltou cantar, o Fred vai te pegar. É a hora do pesadelo. A criança passou na minha frente e disse assim, ó. O irmão falou, o que o senhor sentiu? Nada. Não senti minhas pernas, meus braços, minha cabeça, não senti nada. A criança subiu, eu fui atrás. A criança olhou para minha esposa e meu filho e disse, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Pastor, se eu estava acordado, eu morro. Deus o sabe. No entanto, por que, pastor? Isso é muito amor de Deus. Eu comecei no ministério muito cedo. Se eu hoje sou adolescente, imagina em 2007. Eu comecei a pregar com 16 anos. Eu estou com 39. E eu me tornei um viciado em pornografia. Ficava horas, 5, 4, 3 horas por dia em pornografia. Eu não conseguia me livrar disso. Continuava a pregar, mas eu me sentia muito mal. Porque o segredo do pecado é esse. O diabo vem depois e usa o pecado contra você, para lhe acusar. Mas todo pecado necessita de um arrependimento profundo e eficaz para que haja mudança. Senão você vai ficar lutando contra o pecado à toa. Eu sabia que aquilo era errado, mas eu não conseguia vencer. Em um dos dias eu estava pregando na igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte, com o pastor Jorge Linhares, uma conferência muito grande, e eu estava muito mal aquele dia. Por quê? Muitos milagres acontecendo, muito poder de Deus acontecendo, mas eu ficava horas em pornografia. Naquele dia, antes do culto, eu falei, Senhor, não me usa hoje não. Eu não posso ser usado. Eu não posso ser chamado de homem de Deus. Foi o dia que mais pessoas se converteram e mais milagres aconteceram. Cheguei em casa muito mal. Fiz a mesma oração. Falei, Senhor, não está me fazendo bem o Senhor me usar. Eu não quero mais subir no altar e pregar. Nesse dia, eu vi que o Senhor produziu em mim um espírito de arrependimento. E aí foi quando eu tive essa experiência na madrugada. Meus irmãos, foram meses, talvez até anos de silêncio de Deus. Silêncio de Deus não é igual ao abandono de Deus. Deus trabalha mais calado do que falando. Quando Jonas foi para o ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas, mas ele falava com o peixe. Quando José foi para o buraco, foi para o cárcere do Egito, você percebeu que depois que José foi para o buraco, ele parou de ter sonhos e visões. Deus parou de dar sonhos para José, mas agora ele dava sonhos para Faraó sobre José. Então o silêncio de Deus não é igual ao abandono de Deus. Eu estava numa fase de confronto. Esse livro nasceu dessa profunda experiência, por isso se chama Arrependimento Profundo e Eficaz. Em 2011, 24 de setembro de 2011, 9 horas da manhã, eu estava em São Luís do Maranhão. O Senhor tinha falado tanta coisa para mim, que eu tinha que voltar a orar, que eu tinha que parar de cobrar para pregar. Eu não cobro para pregar. Por isso, quando eu vou nas igrejas, eu falo dos livros que eu não cobro. A igreja dá o quanto ela pode dar, não o quanto ela quer. Eu sei que essa igreja queria me dar R$1 milhão de oferta, mas ela não pode, não é verdade? Ela dá o quanto ela pode. Então eu levo os livros, abençoo a vida das pessoas, mas antes eu cobrava por dia. Eu fui cobrado por Deus por isso. No entanto, aqui está. O livro é tão confronto, gente, tão confronto. Se você contar a história com o carroceiro, o cavalo chora. O livro é poderoso. Você vai chorar uns 3 minutos. Se você não chorar, pode devolver o livro. Eu não devolvo o dinheiro, mas eu aceito o livro de volta. Vai falar profundamente com você. Deixa eu te falar uma coisa. Esse livro aqui é a mensagem que eu mais tenho pregado em um evento que temos aí no Brasil, do pastor Luciano Subirá, chama Casa de Zadok.
E eu prego isso aqui: arrependimento profundo e eficaz. Eu não vou pregar essa mensagem hoje, mas a mensagem que o pastor pediu que eu pregasse hoje era sobre o inferno. Porque é uma mensagem muito poderosa que eu prego sobre a realidade do inferno. Eu não tenho ela pregada, mas eu tenho ela em livro. E esse livro aqui vai ser um confronto. Só que o livro, gente, ele é muito duro. Em 2011, no dia do meu aniversário, 24 de setembro de 2011, bateu na porta do quarto em São Luís do Maranhão. Quando eu abri, eu estava num período de oração. O moço que estava do outro lado entrou no quarto e sentou. Mas você vê, você abre o quarto, o cara que está lá entra e senta na cama. Você nunca viu na vida. Eu falei, folgado. Quando eu fui falar com o rapaz, eu olhei o rosto do anjo terrorista. Lembra dele? O rosto do menino. Eu falei, meu Deus, vai vir para me matar. Gente, eu ouvi uma palavra. Eu vim passar seu aniversário com você. Foi uma das experiências mais poderosas na minha vida. Isso está escrito aqui. Não só isso, mas um conteúdo sobre a doutrina do arrependimento. Vou só parafrasear você bem rápido aqui. Quem crê que quando você peca, você pede perdão, o Senhor te perdoa? Você leu isso aonde? Você já leu assim na Bíblia? Não, né? Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. A maioria de nós pedimos perdão para aliviar a culpa, mas não para abandonar o pecado. A Bíblia diz que é quem confessa e deixa. Arrependimento é abandonar o erro. Você não é perdoado toda vez que você pede perdão. E pelo contrário, você sabe que toda vez que você pede perdão e não pretende abandonar o pecado que você está nele, ao invés de você perdoar, você aumenta a ira de Deus sobre a sua vida. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou toleras tu a imensa bondade da sua fidelidade e tolerância, não percebendo que é a misericórdia de Deus que lhe conduz ao arrependimento? Olha o verso 5. Mas por causa da dureza do teu coração insensível, que não te arrependes, acumula a ira de Deus sobre ti para o dia do juízo. Você sabia que Deus tem uma cota de paciência? Então Jesus falou para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, sabeis que vocês estão esgotando a paciência de Deus. Uau! Leia, vai ser bom. Mas eu tenho a continuação do livro. Eu não podia só pregar uma mensagem tão confrontativa como essa, porque hoje em dia estamos na fase do evangelho do Pablo Vittar, só love, só love. Esse evangelho que não confronta, que não produz na pessoa uma transformação, não vai mudar ninguém não, gente. Esse evangelho coach, esse evangelho que afaga o ego, não vai transformar ninguém. Tira isso da sua cabeça. Você quer saber que você está ouvindo uma coisa que é lixo? Ele alimenta o velho Adão. O velho Adão se sente bem. Quer saber se você está ouvindo uma coisa que é bênção? Ele alimenta o homem espiritual que está em você. Porque o pregador espiritual, ele produz uma mentalidade espiritual em você. O pregador carnal produz uma mentalidade carnal. É o seu nível espiritual que determina o seu referencial. Você come de acordo com o seu momento espiritual. Se já alguém perguntou, por que tanta gente segue esses falsos mestres? É o nível espiritual deles. O seu nível espiritual determina seu referencial. Então eu escrevi esse livro, Incrível Graça. Isso aqui é o mel e a ferida, morde ou assopra. Se você for ler os dois, leia primeiro o Arrependimento Profundo e Eficaz, depois esse livro é o mais vendido no nosso ministério. Além de trazer o profundo conhecimento da verdadeira graça, não dessa hipergraça. E disseram aí que existe uma super graça. Eu fiquei super preocupado. Agora estão me falando que existe uma hipergraça. Eu estou hiper preocupado. Não é isso não, gente. Essa graça do vale tudo, o cara pega e pá, põe na conta da graça.
não é graça. Graça não é isso que estão pregando, não. Esse livro, por que o título Incrível Graça? Eu sou filho, somos em 5 de uma família pastoral. 4 homens e uma mulher. Com 9 anos de idade, eu peguei a minha mãe na sala de casa, às 3 horas da manhã, com o co-pastor. Meu pai estava viajando. 2 semanas depois, chegamos da escola, 11h30 da manhã. Havia um caminhão na porta de casa. Todos os móveis estavam dentro do caminhão. A minha mãe estava indo embora. E ela foi e nunca mais voltou. Ficamos os 5 filhos no chão, esperando o pai. Meu pai chegou 10h30 da noite. Quando meu pai chegou, a gente falou assim: o pai foi embora, o outro ficou, meu pai vai cuidar da gente. E nada. Não sei o que passou na cabeça do meu pai. Ele não cuidou dos filhos, ele deu os filhos. Deu para um, deu para outro, deu para quem não tinha filho, deu para parente. Resultado, eu fui mendigo por um curto período de tempo em uma rodoviária do Distrito Federal, morando dentro de uma caixa de papelão. Esses dias eu estava pregando lá e falei: filho, vem aqui, meu filho tem 17 anos. Está vendo ali? Tem uma agência dos Correios, uma casa lotérica, bem no cantinho tinha uma caixa de papelão, era onde o pai ficava. A minha avó, hoje com 90 e poucos anos, cuidou de mim. Ela me ensinou tudo sobre Jesus, fé, oração, Pai do céu, porque eu odiava a igreja. Sabe por que o livro se chama Incrível Graça? Porque os 5 filhos abandonados pelos 2 pais são 5 pastores. Sabe por que o livro se chama Incrível Graça? Porque os 5 filhos perdoaram os pais sem que eles pedissem perdão. A minha mãe mora em Curitiba. Uma vez, minha esposa, eu e meu filho, achamos ela, fomos em Caldas Novas. Bati num portão, uma mulher careca, com ferida na cabeça, o quintal cheio de lixo, ela catava lixo, era minha mãe. Agora você tem que perdoar. Cristianismo é isso, irmão. Esse livro vai chocar sua realidade cristã. Você precisa dos livros mais vendidos do Brasil. Você vai ser profundamente tocado. Outro livro que eu quero indicar a você é o menos vendido do meu ministério, mas eu levo de pirraça. Sabe por que é o menos vendido? Porque as pessoas não querem saber. Olha o título: O Ladrão da Noite. Contagem regressiva para o arrebatamento. Eu creio que Jesus volta na nossa geração. Olha, pare para pensar no que está acontecendo no mundo, você vai concordar comigo. Nós já temos acordo de paz, um monte sendo tratado aí, todo mundo assinando acordo de paz. Doenças, que são as pestes, as pragas. Nós já temos guerras, rumores de guerras, tsunamis, cataclismos. 50 mil cristãos são assassinados todos os anos, isso é mais que todo o Império Romano. O que mais você quer que se cumpra? O Evangelho sendo pregado em toda a criação. Já está. Quando Jesus disse que você estava em Jerusalém, você acha que os confins do mundo eram onde? Egito? África? Ásia? Ele estava na Ásia e tinha saído, quase nasceu na África. Quando Jesus disse que o Evangelho seria pregado até os confins da terra, ele estava falando da gente, irmãos. Ele estava lá, ele estava falando aqui. O Evangelho chegou aos confins do mundo. Jesus está voltando. Esse livro foi escrito depois de uma tese minha em um evento em Antuérpia, na Bélgica, com 11 palestrantes. Cada um teria 3 horas para desenvolver sua tese sobre o final dos tempos. E a minha tese é simples: nós somos a última geração de crentes na Terra. Mas como é que o senhor pode dizer isso? Eu posso. A Bíblia fala de 7 eras. E nós somos a última era da igreja. Não tem 8 eras da igreja na Bíblia, tem 7 eras. E nós somos a era de Laodiceia. Qual outra era você espera que isso aconteça? Eu não sei se é 30 anos, 100 anos, 50. Ninguém sabe dia e hora.
mas nós estamos vivendo dias que antecedem o retorno de Cristo. É momento de reparar o altar, é momento de voltar à oração, é momento de cuidar da sua vida espiritual, porque a qualquer hora o céu vai se abrir. Oh, glória a Deus! Isso te deixa feliz? Então o povo não gosta muito de ler isso, porque assusta. Assusta quem é frio, né? Quem ama Jesus está só esperando. Contagem regressiva para o retorno de Cristo. Um outro livro, Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Esse livro é diferente do Espírito Santo, porque aqui eu falo dos 3 dons especificamente de poder, que é fé, cura e operação de milagres. Quem é que pode realizar milagres? Jesus disse: os sinais seguirão a todos os... Então quem pode curar? Todos os que creem. Esse dom é para ti. Esse livro é para ativar em você os dons de poder. E em último lugar, eu deixei esse, porque tem quase 400 páginas. Esse livro aqui foi 1000 e poucos artigos estudados. 170 livros de bibliografia, mais a Bíblia. 1 ano e meio escrevendo. Anjos e demônios, a realidade do reino espiritual. Irmão, eu estudei 1 ano e meio de física. Estudei geologia, geografia, hebraico e grego, para escrever um livro desse. O diabo apareceu para mim, o Satanás. Eu estava escrevendo um capítulo por título O Rei Bruxo. Satanás apareceu para mim. O irmão falou: o que é que o senhor fez? Eu acordei, liguei a luz do banheiro, liguei a televisão, me sentei na cama e não queria dormir mais de medo. Era o diabo, irmão, não era o poço. Você quer o quê? Eu disse esses dias que eu não sei se eu vou escrever outro livro sobre o tema. Primeiro, meu conhecimento esgotou. São 400, quase 400 páginas. Então, não tem mais nada para escrever. Se tiver, o Senhor aparece e me faz: escreva. Segundo, foi uma retaliação que eu não quero ter mais. Já está escrito. Esse livro é você pegar o diabo, amarrar ele na traseira do seu carro e sair arrastando ele pela cidade de Aragacim, e o chifre fedendo assim, ó, e sai do país. Falei isso uma vez na igreja, o irmão falou: nossa, ele está com dó do capeta, irmão? Tá, leva o Satanás de sua casa. Pô, hoje em dia tem dó do diabo também, dá para você acreditar um negócio desse? Então eu só peço uma coisa: por favor, você que é novo convertido, não leia. Segundo, menos de 15 anos, não leia. Terceiro, ore antes de ler. 4, ore enquanto lê. 5, ore depois que lê. 6, não leia de noite. Eu não sei quantos livros eu anunciei aqui. 6 livros. Esse livro aqui, ó, nas livrarias está 80 e poucos reais. Um livro desse tamanho. Todo mundo que compra o livro sabe. Os outros é 30 reais cada. Mas eu vou fazer uma promoção aqui, ó. Promoção para você fazer em 3 vezes no cartão de crédito, que vai ser bênção na sua vida. Quanto que é? 170 reais os 6 livros para você ser abençoado. Esse livro, esse kit eu vou dar de presente. Pastor, vou te dar 5, porque um eu vou dar de presente para uma pessoa. Esse vai de presente para o pastor da sua igreja, que eu tenho que fazer uma média para voltar. Esse aqui eu quero... Vou fazer uma pergunta. Quem responder ganha o livro. Pergunta de escola bíblica. Facinho, facinho. Quem não nasceu, viveu, não morreu e não existe. Não nasceu, viveu, não morreu e não existe. Espírito Santo. Se responder, ganhou. Espírito Santo, como assim, irmão? Vigia na terra. De onde você tirou isso, irmão? Vem cá pegar o...
Você vai assistir escola bíblica, fica fácil. Vamos lá. Avivamento à maneira de Deus. Atos 6, versículo 4, diz assim: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Nos instrua e nos ensine em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu estou convicto que a igreja do Senhor Jesus na face da terra necessita urgentemente de um despertamento. Se não acontecer no nosso meio, aí num período de 5 a 6, 7 anos no máximo, um grande despertamento global, nacional, nós seremos como as igrejas da Europa são hoje, frias e vazias algumas, ou algumas cheias de pessoas vazias. Nós temos igrejas da Europa e uma faixa muito grande chamada assim, escrito Dead Church, igreja morta. Lá na Europa eles têm o costume de fazer um dia do velório da igreja. Então a igreja enche, se despedem e fecham a porta e nunca mais tem culto. Sem falar que bebem e fumam nesse dia. Nós necessitamos urgentemente de um grande, poderoso e potentoso derramar do Espírito Santo mais uma vez sobre a vida dos crentes. No entanto, nós devemos analisar que um despertamento, em grande parte, é muito diferente de muitos movimentos que estamos vendo. Eu gostaria de, antes de entrar no tema Avivamento da Maneira de Deus, poder analisar com os irmãos aqui o que é avivamento e o que não é avivamento. Em primeiro lugar, avivamento é uma obra de Deus e não do homem. Avivamento, em segundo lugar, é uma obra de Deus e não da igreja. Em terceiro lugar, avivamento é algo que começa com Deus e não conosco. De tal forma que a igreja espera por avivamento, mas ela não produz avivamento. A igreja ora por avivamento, mas ela não gera avivamento. Avivamento não é evangelismo. Evangelismo é diferente de avivamento. Avivamento é a obra de Deus na igreja. Evangelismo é a obra da igreja no mundo. Diríamos nós que evangelismo é o avivamento da igreja no mundo. E avivamento é o avivamento de Deus na igreja. Avivamento não é algo que acontece no mundo, é algo que acontece na igreja e se estende ao mundo. Por isso que em todos os textos de avivamento na Bíblia, nós encontramos termos como aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Por quê? Porque avivamento é uma obra exclusiva do salvo. E esse avivamento, ele deve se estender ao mundo através do salvo. No entanto, há uma pergunta que tem que ser feita aqui hoje. Como sabemos o que é e o que não é o verdadeiro avivamento? Quais são as características de um avivamento? E como esse avivamento vem? Um avivamento. Na história da humanidade, qual foi o padrão de Deus para trazer despertamento no meio do seu povo? Deus tem padrões. Há coisas que Deus muda e há coisas que Ele renova.
E há coisas que Ele remove. Deus muda o barro, mas o azeite é o mesmo. Deus não muda a essência. Isso nunca será mudado. No entanto, nós encontramos na Bíblia Sagrada um padrão bíblico de despertamento. Qual é esse padrão? Como ele vem? Quais são as características desse despertamento, desse avivamento? E o que esse avivamento, depois de ter vindo, produz na terra? Qual é a base que nós vamos ter para o despertamento e avivamento? É a história da igreja neotestamentária, a igreja apostólica, a igreja de Jerusalém. Como que o avivamento veio nos apóstolos? Você parou para pensar que esses irmãos eram 12, não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham internet, não tinham avião, não tinham nem barco de turbina, não tinham nem a Bíblia, e ainda assim eles abalaram todo o mundo de então. Somente o apóstolo Paulo, dos 14 bairros de Roma, 11 foram cristianizados por Paulo. E não é a adesão de Constantino, não. É conversão mesmo. Porque a igreja, parte da igreja hoje, ela faz uma adesão e não uma conversão. Assim como Constantino na época fazia. E isso é tão poderoso que Nero descobriu que o Império Romano era cristianizado. Só dos 14 bairros, somente 3 bairros não eram cristãos. O que Nero fez? Pôs fogo nos 3 bairros, alegando que foram os cristãos que tinham feito isso, dando a ele um álibi para queimar os cristãos e colocá-los como postes, alumiando as ruas de Roma com fogo. Você tem uma ideia? O apóstolo Paulo em cadeia, eu não vou falar de resto, preso, ele ganhou 14 mil pretorianos, preso. 14 mil oficiais, preso. João era tão nocivo para eles, era tão viral, que eles tiveram que isolar ele para ninguém falar com João. Que falou, convertia. Era terrível. Então, deu oportunidade, se quer falar com os apóstolos, caiu na rede a peixe. No entanto, qual era o segredo da igreja neotestamentária? Como ela alcançou algo tão poderoso? Você pensa que a igreja primitiva era pequena? Não. Fazendo um cálculo bíblico simples, a igreja primitiva tinha em torno de 400 mil membros. Só no Pentecoste foram 25 mil novos membros. Então ela tinha no total, em sua época, mais de 400 mil, num mundo que não era um mundo muito grande. O cristianismo era tão poderoso na época que um imperador decidiu baixar um decreto ordenando que todo mundo fosse cristão. A igreja ela podia ser perseguida, pobre, mas ela não era pequena e nem fraca. Ela era poderosa. Ela era grande, cheia do poder de Deus. Mas qual é a grande característica desse grande avivamento? E eu pergunto aos irmãos nessa noite: você gostaria de fazer parte de um despertamento a esse modelo? Já imaginou você presenciando, vivendo, estando dentro de um avivamento aos moldes do Pentecoste? Ou aos moldes de Samaria, que um evangelista diácono de uns 20 e poucos anos ganhou uma cidade inteira para Jesus? Isso está relatado em Atos, no capítulo 8, a partir do verso 1.
ou aos moldes de Éfeso, que Deus pelas mãos de Paulo fazia tantos sinais, prodígios e milagres, e as multidões vinham para ouvi-los, está em Atos no capítulo 10. Eu creio que Deus pode, e não só pode, mas Ele quer derramar sobre sua igreja na terra um grande despertamento. E isso é uma necessidade urgente, mas para isso existem alguns princípios. E eu encontrei na Bíblia apenas dois princípios que fez a igreja neotestamentária a receber um grande avivamento. Olha aqui, olha o que os apóstolos disseram: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eis aqui, senhoras e senhores, o grande segredo que não é segredo: oração e palavra. Sabe o que literalmente está dizendo? Evangelho sem pintura, sem corneta, sem caixinha de música, sem floreamento. Nós vivemos hoje dias de um evangelho muito rebuscado, evangelho sofisticado, evangelho sem simplicidade. Mas o grande segredo do avivamento, não só apostólico, mas também de toda a história, está aqui: oração e palavra. Eu vou falar dos dois. Pois de acordo com esse texto, nós vemos que oração e a palavra foram duas prioridades dos apóstolos, que fez com que o céu se abrisse e fogo descesse. Isso é tão poderoso que dura até hoje. O apóstolo Pedro disse: o que aconteceu aqui é para vós, para os seus filhos, os filhos dos seus filhos e um povo distante desse. É para nós também. Nós somos continuistas desse avivamento. Palavra e oração. O que são esses dois conteúdos? Eu sei que pode parecer uma coisa chata, mas não é. E eu quero ser meticuloso sobre essas duas importâncias, para você entender o que é palavra e oração. Palavra é o conteúdo da pregação. A palavra é a autoridade do pregador. A ordem de Deus é: prega a palavra, de tal forma que o pregador não cria a palavra, ele expõe a palavra. Esses dias eu estava no hotel e tinha um amigo cantor comigo. Ele disse: olha, com licença, que hoje é meu dia de pregar, eu vou preparar o sermão. Eu disse: irmão, o sermão está pronto, você tem que preparar o pregador. Não, eu vou entrar na presença de Deus. Eu falei: quando foi que você saiu? De tal forma que, biblicamente falando, o pregador não cria a palavra, ele cria sermão, não palavra. A palavra é a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus. Não é a palavra que você cria. A mensagem é aquilo que emana da palavra. O texto é conteúdo da palavra. De tal forma que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Você pode lançar tudo que é profecia que você quiser. Deus não tem compromisso com o que sai da sua boca. Deus tem compromisso com o que sai da boca dele. É a palavra de Deus que não volta vazia, não a minha. Ou seja, nós só teremos o cumprimento das promessas de Deus se pregarmos a palavra e não as nossas palavras. Olha a importância da palavra. A pregação, meus irmãos, é o instrumento que Deus estabeleceu para trazer os seus escolhidos à salvação. Encontramos na Bíblia coisas como: Deus chama pela palavra, Deus converte pela palavra, Deus transforma pela palavra, a fé vem por ouvir a palavra, então Deus salva pela palavra. É importante dizer
que pregação fiel, bíblica, pura e simples, não simplista, porém simples, de tal forma que um homem culto entenda e também uma criança, é o principal elemento de Deus que leva as pessoas ao conhecimento de Deus. O que é uma pregação bíblica? Vou falar da palavra e depois da oração. No que se consiste uma palavra que vai trazer avivamento e despertamento? Qual é a pregação que Deus abençoa? Veja comigo em 2 de Paulo a Timóteo 4, versículo 2. O apóstolo Paulo nos ensina a pregar. E ele diz assim, falando a Timóteo: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. E essa palavra deve ter três coisas: corrige, repreenda e encoraja. Em algumas Bíblias o termo encoraja está exorta. A palavra exortar é trazer para perto. Três ingredientes necessários na pregação para que ela seja obediente ao que Deus quer e possa produzir um despertamento. Primeiro, correção. A palavra corrigir aqui é trazer de volta aos trilhos. Nós somos um trem teimoso. Vira e mexe, a gente sai da rota. Ou seja, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Cristianismo não é um clube social, meus irmãos. É sua igreja, mas tem muito hipócrita lá. Meu irmão, aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um hipócrita. Não, pastor, você não está entendendo, eu queria me sentir bem. Falei, vai para o shopping. Você sabe o que é um culto? Culto é o Adão morrer e o segundo homem, que é igual a Cristo, celebrar. Então culto não é autopromoção, é auto-rebaixamento. Então você ouve coisas como, por exemplo, não gostei do culto hoje, não foi para você. Não gostei dos louvores, não foi para você. E a palavra, foi para você. Então normalmente pessoas dizem, Vanã, mas ainda só está no louvor. A gente pode dizer, irmão, nós vivemos dias tão estranhos, mas tão estranhos, que nós, não sei, aqui nessa igreja tão bonita, já temos que ficar mandando mensagem no WhatsApp por irmão e para tudo. Irmão, não se esqueça, hoje é dia de culto. Que absurdo! É um absurdo você ter que lembrar o irmão de cultuar o Deus dele. Eu costumo dizer que é uma geração de olhos secos. Ah, na época da minha avó. Minha avó me ensinou a orar. Ela orava mais de 5 horas por dia. E a minha avó era daquelas senhoras de idade da igreja. E ela é da igreja do Reteté, das irmãs do coro, chamado-se de oração. E essas irmãs, elas não lembram das músicas que são cantadas da igreja, elas ficam cantarolando. E elas inventam música. Elas ficam... Já viu? Mas um dia eu ouvi a minha avó cantar um hino. Eu nunca mais esqueci desse hino. O hino falava assim: em fervente oração, vem o teu coração, de Deus derramar. Você está doido? Vocês são batistas, não? Você está no cantor cristão. Uau! E agora? No entanto, a minha avó ouvia a mensagem no domingo e passava a semana chorando. Hoje os crentes se ofendem, mas não se emocionam. Não caem mais lágrimas dos nossos olhos em um culto. É uma geração de olhos secos. É uma geração religiosa. Crê
que Deus existe, mas vive o estilo de vida como se Ele não existisse. Crê que Jesus vai voltar, mas vive como se Ele nunca mais fosse voltar. Esse é o nosso tempo. No entanto, aqueles que perseveram naquilo que se crê na Bíblia, no Evangelho simples, ele ainda vai corrigir as rotas. Porque a pregar a palavra é corrigir, repreender e encorajar. Porque até um pouco, se toda vez que ele vai no chiqueiro levar uma paulada, nunca mais ele volta. Então, não é só de paulada que se vive o pouco. Esses 3 ingredientes bíblicos do que é pregar uma palavra que vai produzir avivamento, eles devem ser pregados, Paulo ainda diz, na sã doutrina. Doutrina, gente, não é aquele negócio do tipo, não rasga os cabelos do sovaco. Já viu isso? Não. Aqui não. Doutrina não é aquilo, olha, não pinta o cabelo. Não é isso. Doutrina é um conjunto de ensinamentos irrefutáveis e imutáveis. Não tem a ver com uso e costume, ok, senhores? No entanto, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que eles cresceram, e as pessoas cresceram em Deus, e usaram essas 2 formas. No entanto, a igreja primitiva, ela era atacada de pelo menos 3 forças. E como que a igreja reage e vence essas 3 forças que ela era atacada? Por exemplo, no capítulo 4 de Atos, a primeira força, perseguição de fora para dentro. A igreja era perseguida. E como que a igreja responde a esse momento tão terrível e triste, irmãos sendo mortos, perdendo seus bens? Pregação e oração. Em segundo, Satanás muda a tática. No capítulo 5 já não é mais perseguição, agora é infiltração. Satanás introduz dentro da igreja um casal de hipócritas, Ananias e Safira. E como que a igreja responde a esse povo estranho? Pregação e oração. Como é que Pedro identificou aqueles mentirosos? Porque ele era um homem de oração. Em terceiro lugar, Satanás viu que não adianta bater. Mata 10, nasce 100. Mata 100, nasce 1000. Mata 1000, os crentes têm sangue sementeira. Se matar, aí que cresce. Agora você quer ver a igreja crescer? Prenda os seus pastores. Eu prefiro os copastores. Mas no capítulo 6, Satanás percebe que não adianta perseguir. É massa de boca. Não adianta infiltrar, que o Espírito Santo mostra. Mas em terceiro lugar, ele percebeu uma arma letal, que até hoje raramente temos vacina contra isso. Qual é a arma? Distração. Satanás percebeu que não adianta perseguir o crente. Se perceber, ele apaixona. Se perseguir, aí que pronto. A igreja, a maior igreja do mundo é também a igreja perseguida. Só na Nigéria tem uma igreja com 5 milhões de membros. E morre por ano na Nigéria 25 mil cristãos assassinados e queimados e serrados. No Egito tem uma big church embaixo do lixão. A maior igreja do mundo é aonde, senhores? Pasmem? Na China. Aonde não se pode pregar nem dentro de casa. O casal recentemente foi preso porque a criança refutou o ensino da professora e a professora perguntou: onde você ouviu isso? Do meu pai. O governo prendeu os pais porque não podia pregar o evangelho com uma criança menor de 18 anos. Então ela tem que ouvir só comunismo. Comunismo, quando chega a 18 ela já está pega. E lá é a maior igreja do mundo. São 500 milhões de crentes. Um país de mais de 2 bilhões de habitantes. Uau! No entanto, distração. Como que a igreja responde à distração no capítulo 6? Os apóstolos agora se vê distraídos com muitas coisas, com serviço, com administração. Eles falam: vamos parar. Põe os diáconos para fazer isso, põe outros para fazer aquilo outro. Nós nos dedicaremos
a oração e ao ministério da palavra. A receita para o crescimento saudável de uma igreja, de seus membros e de modo geral, são esses dois ingredientes. É uma pesquisa feita com mais de 100 igrejas na CEPAL, sobre crescimento saudável de igrejas, seus jovens, seus membros. A pergunta foi: o que faz uma igreja, uma pessoa crescer espiritualmente, saudavelmente, em números e qualidade? Porque, senhores, nós temos dois tipos de gente no mundo hoje. Dois tipos de problemas. Primeiro, a numerolatria. Segundo, a numerofobia. Numerolatria é idolatrar os números. Pensar que os números expõem a espiritualidade. Não. Tem gente que pensa que quanto mais multidão ele tem, mais avivamento. Não. Não. Se números fossem importantes para Deus, ele não teria salvo 8 e condenado o resto. Ele não teria escolhido a menor nação. Perguntaram: Jesus, são muitos os que se salvam? Jesus disse: entre pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Mas porque estreita é a porta e apertado é o caminho, poucos são os que se salvam. É óbvio que Deus quer uma multidão de convertidos, que a Bíblia diz que Ele quer que nenhum pereça. Mas Deus não está vidrado, viciado e fascinado por números. Porque o que vemos hoje são igrejas cheias de pessoas vazias. No entanto, existe um outro problema: numerofobia. É o medo do crescimento. Então normalmente se ouve de alguns líderes: nós queremos é qualidade e não quantidade. Esses dias eu vi um pastor que há 30 anos ele tem 20 e poucos irmãos. Eu falei: querido, vamos fazer alguma coisa, movimentar essas águas? Não, deixa como está. Nós devemos querer sim crescimento, querer sim avivamento, mas com conteúdo é luz na cabeça e fogo no coração. É um avivamento bíblico, não um avivamento que dura 1 mês, 2 meses, não um movimento, mas é um despertamento que vem do Espírito, que é luz na cabeça e fogo no coração. Oração e pregação. Quais são as diferenças? Pregação bíblica, por exemplo, vai corrigir o que eu chamo de duas grandes armas que atacam a igreja de forma geral. Primeiro, ortodoxia morta. Há muitos aí que não pregam heresia. Nós estamos na era das heresias. Já virou hard. Meu Deus, eu nunca vi uma época de tanto falso profeta por metro quadrado, meus irmãos. A gente está topando com eles. Se Jesus foi na internet e disse o seguinte: se Jesus estivesse no lugar de Adão no jardim do Éden, ele também teria caído. Irmão, isso não é heresia, isso é blasfêmia mesmo. Um outro, pregando, falou um palavrão dos mais grosseiros para o povo. Alguém está te criticando aí. Mas quando esse povo te criticar, em nome de Jesus, manda esse povo ir se... O problema não é o cara pregar isso em cima do púlpito, é o povo bater palma e rir. Nós estamos vivendo dias estranhos. Precisamos urgentemente de um derramar do Espírito Santo, de um avivamento de palavra, de lágrimas, de oração. Senão não sei onde vamos parar. Mas o que é a ortodoxia morta? Muitos não creem em heresia, muitos não praticam heresia, mas está faltando o poder do alto. Falta a virtude de Deus. Ortodoxia morta mata. John Wesley disse: põe fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Um outro disse: nós estamos à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens.
Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Nós dependemos do Espírito Santo, meus irmãos. E essa pregação, ela tem que ser pregada com fidelidade bíblica, mas no poder do Espírito Santo. Se o culto pegar fogo, dizia John Wesley, os bancos também se incendiarão. A pregação é uma tarefa espiritual. Então a mensagem gerada na mente alcança a mente. Uma mensagem gerada no coração alcança o coração. Eu estava pregando na igreja Batista Lagoa. Foi um culto de muito poder de Deus. Ao final do culto, os jovens me cercaram. Pastor. Quero te fazer uma pergunta. Eu falei, faça. Não tem problema com perguntas de jovens. Porque eles perguntam uma coisa, mas querem outra resposta. Nem sempre eles querem a resposta que você vai dar. Eu disse, faça. Eles disseram, como a gente pode ver o sobrenatural de Deus? Como a gente viu aqui hoje? Eu disse, uau, como é que eu vou responder isso? Ok, vocês precisam crescer. Ah, mas Deus não usa criança? Olha, Deus chama criança, mas não usa criança. Deixa eu te explicar. Jesus, com 12 anos de idade, falou e pregou no templo. Todos os doutores da lei ficaram assim, maravilhados. Mas 18 anos depois, sumiu Jesus do cenário. Jesus não foi um pregador mirim. Aí eu te pergunto, Jesus não estava pronto para pregar? É claro que Jesus estava pronto para pregar. Jesus estava pronto para pregar qualquer coisa. Tanto que ele pregou. E todos ficaram admirados. Você sabe o que Jesus pregou? O judeu tem uma lei que você só pode estudar o Talmud depois de 40 anos de idade. Jesus pregou tudo que estava lá com 12. Você fala, como que ele pode estar falando isso? Ele só tem 12 anos. Mas Jesus some, por 18 anos aparece com 30. Jesus não estava pronto para pregar? Jesus estava pronto para pregar, ele não estava pronto para suportar. Ele estava pronto para pregar, ele não estava pronto para suportar a traição. Ele não estava pronto para suportar a cruz, o beijo do traidor, a traição dos amigos e o derramar de sangue. Existe uma diferença entre você estar pronto para falar e pronto para suportar. Ele tinha que ir para o deserto antes, para ter costa larga. No entanto, um pregador espiritual, ele prega e gera uma mentalidade espiritual. Aí eu disse para os jovens, escute bem, eu tenho uma menina, pense comigo, eu tenho uma menina de 4 anos. Ela se chama Isabel. Se eu pegar um brinco de ouro, uma bonequinha da LOL, e falar, filha, o que você quer? O que você acha que ela vai responder? A boneca. Você sabe por quê? Porque crianças não discernem valores. Revelações profundas não entram em mentes superficiais. Coisas profundas de Deus nunca estarão em corações rasos. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Preste atenção. Pregadores espirituais pregam para pecadores. Pescam homens. Mas pregadores carnais pescam os elogios deles. Essa geração de pregadores é responsável por essa geração de pecadores. Está nas nossas costas essa geração de pecadores. Por isso que nós precisamos de pregadores para pecadores e profetas para pregadores. Porém, não precisamos apenas de pregação. Também precisamos
precisamos de virtude, mas não precisamos apenas de virtude. Se você tiver só virtude do Espírito, isso faz de você um fanático, como vemos por aí. Se você tiver só pregação, isso faz de você um religioso. A ortodoxia por si nos torna religiosos. A paixão por si nos torna fanáticos. Precisamos de luz na cabeça. Vamos lá, meus irmãos. Mais alto. Porém, temos um segundo lugar. Esses dias um jovem me perguntou: pastor, qual é o mais importante? Pregação ou oração? Eu disse: qual é o mais importante no avião? A asa da direita ou da esquerda? Pense comigo as diferenças de uma pregação e uma oração. Pregação é um ministério. Oração é um ofício. Os apóstolos disseram: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Percebeu? Pregação é um ministério de poucos. Oração é um ofício de todos. Poucos vão subir aqui e pregar. Todos devem orar. Percebeu? O ministério da pregação é de poucos. O ofício da oração é de todos. No entanto, sem uma vida de oração, não temos uma vida de pregação. Olha bem para mim. Satanás não teme grandes pregadores. E eu vou lhe explicar. A pregação, ela tem uma missão diferente da oração. A pregação atinge o coração dos homens. A oração atinge o coração de Deus. A pregação atinge o tempo. A oração atinge a eternidade. Olha para mim. Satanás não teme quando eu subo aqui para pregar. Satanás teme quando eu entro no quarto para orar. Satanás não teme pregadores famosos. Satanás teme homens e mulheres de oração. Meus amados irmãos, eu já vi muitos pregadores caírem. 23 anos de ministério. Esses dias estávamos em uma cruzada em Telêmaco Borba, no Paraná. Foram 312 almas salvas em 3 dias. Em Ponta Grossa foi 1.100 conversões. E aí o irmão me perguntou: pastor, em 23 anos, o senhor sabe quantas almas o senhor ganha por ano? Eu falei: sei, obviamente. Tem cruzada que dá 1.000, tem cruzada que dá 2.000 professores, tem cruzada que tem 40 mil pessoas, tem cruzada que tem 10 mil, já tem 15, tem cruzada que tem 1.000, tem cruzada que tem 3.000. Falei: então eu tenho noção. Mas vamos fazer uma média. Tem cruzada que você ganha 3.000 pessoas, tem cruzada que você ganha 300. Então vamos pôr uma média de 500, que é uma média muito baixa para 23 anos. São muitas cruzadas no mês, mas vamos pôr uma média só de 4. Então nós vamos jogar o número bem baixo. 4 cruzadas por mês, 500 almas por cruzada, 2.000 almas por mês. Por ano, 24.000 almas. Em 23 anos, 512.000 almas. Mais de 500 mil de almas para Jesus em 23 anos. Aos 39 anos, eu vou ter pelo menos mais 2 etapas de 23 anos na minha vida. Daqui a 10 anos, eu estou com 50. Daqui a 20, com 60. Então eu vou até os 80 e pouco. Eu quero ganhar mais de 1 milhão de almas para Jesus. Eu vou fazer isso. E Deus vai me dar saúde para isso. No entanto, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu já vi grandes pregadores caírem. Grandes evangelistas caírem. Já vi cantores caírem. Mas eu nunca vi gente de oração cair. A estatura de um homem, ela é medida pela sua vida de oração. Inclusive, meus irmãos,
Se Satanás destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Satanás não precisa fazer muita coisa para destruir você. Basta destruir sua vida de oração. Pense comigo. O muçulmano ora 5 vezes por dia. O budista 10 vezes por dia. O seixonoísta 16 vezes por dia. E o cristão? A diferença é que eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. Nós temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. Sabe qual é o problema de nossa geração? Que nós terceirizamos nossa fé, cristianismo e devoção. Funciona assim. Na realidade, a verdade é que nós institucionalizamos nossa fé, cristianismo e devoção. Funciona assim. Se a igreja fizer uma campanha de oração, eu oro. Eu jejum. Se a igreja não fizer uma campanha de jejum, eu não jejum. Ou seja, toda a minha fé, cristianismo e devoção está ligado à instituição. Mas não há um altar para Deus dentro da nossa casa. Você ora. Pastor, veja bem, veja bem. Eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou no avião, eu estou orando, eu estou trabalhando. Não, eu gosto de você sabe. Parabéns. A Bíblia não chama isso de oração eficaz. Ela chama isso de vida no Espírito. É diferente. Mas orar, Jesus disse, quando for orar eficazmente, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Ele falou de um tempo e um lugar. Sabe por quê? Jesus, para escolher 12, ele orou a noite toda. Nós escolhemos, vendemos, compramos, vamos, voltamos e não oramos. Somos melhor que ele. Jesus, para ser tentado, ele orou e jejuou 40 dias e noites. Nós somos tentados todos os dias, às vezes até atentados, e não oramos. Jesus era um homem de oração, irmãos. Jesus não ensinou ninguém a pregar. Jesus nos ensinou uma única coisa: a orar. E os discípulos não pediram para aprender a pregar, orar, expulsar demônio. Os discípulos pediram uma coisa: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque o crente que ora deixa de pecar. O crente que peca deixa de orar. Só tem um tipo de gente que Satanás tem no mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Um anjo caído, um serviçal de Satanás, é mais poderoso que todos os exércitos do mundo. Do que a ONU, a Alemanha, Estados Unidos, tudo. Rússia. Um anjo caído tem mais poder destrutivo que todos os exércitos do mundo. Poderoso? Mas um crente de oração é mais poderoso que todos os exércitos do inferno, que todos os anjos caídos serviçais do diabo. Oração só exige uma única coisa, senhores: espiritualidade e mais nada. Veja, você não precisa ser espiritual para pregar. O Lula disse que vai abrir uma igreja, deveria, e vai encher. Porque parte da igreja evangélica hoje não tem discernimento para saber o que é Espírito Santo, o que é unção e o que não é. Então vai encher. A Bíblia não diz que quando o anticristo vier, assim possível, vai enganar os escolhidos com sinais, prodígios e maravilhas. Sabe por quê? Porque o povo não tem discernimento. Coisas se adquirem na oração. Então, pode ser pastor de uma igreja hoje sem Espírito Santo, pode ser crente hoje sem avivamento, que não faz falta. Sabe por que o avivamento ainda não veio? Porque nós estamos dispostos a viver sem ele. E nós conseguimos ajeitar a nossa vida sem o poder do alto. Parou para pensar? Sem vida de oração, nós conseguimos ser um bom crente, ser moral, sem fogo.
Você ora? Você fala com Deus todo dia? Ou você fala de você para Deus todo dia? Eu oro, pastor. Eu já lhe expliquei. Irmão, orar é se retirar. Jesus se retirou para orar. Jesus se retirou para jejuar. Orar é se retirar. Você se retira para cortar o cabelo, você se retira para viajar, você se retira para trabalhar. Você precisa se retirar para falar com Deus. Isso é oração poderosa. Quem aqui ama a sua família? Mentira. Não fique bravo comigo. Eu não estou bravo com você. É o meu jeito de pregar mesmo. Eu vou provar para você que você não ama tanto a sua família quanto você pensa. Quem quer que a sua família seja salva? Também não é verdade. Eu vou provar para você. Fique em choque. Se você levantou a mão que quer que a sua família seja salva, é porque muitos deles não são. Mas ainda assim, muitos ficam replicando o escândalo de igreja no Facebook. Você quer que a família seja salva, mas só mostra a parte podre do cristianismo na internet. Mas quer que a sua família, seus primos que não são crentes, é o que eles assistem. E é você que pode. Agora pense comigo, você quer que a sua família seja salva. A Bíblia diz que a oração do justo é o quê? Pode muito, ela é poderosa em seus efeitos. Mas a oração do justo não é poderosa porque o justo é poderoso. A oração do justo é poderosa porque quem ouve é poderoso. Amém, senhores? Mas pense comigo o seguinte: se a oração do justo é poderosa em seus efeitos, e a sua família ainda não é salva, de duas uma. Ou você não ora, ou você não é justo. Justo você é, porque não depende de nós, não começa conosco, começa no céu. Romanos 5:5, 5 primeiro, tendo agora pois sido justificados pela fé, tenha paz com Deus. É Ele que te justifica, ok? Amém? Quem é justo aqui? Não tem a ver com você, tem a ver com a cruz. Diga amém. Só sobrou uma segunda opção. Eu não oro o suficiente para a salvação da minha família. Orar é importunar os céus. Você já viu aquele lindo cantor cristão? Bate, bate, bate na portada. Não estou brincando, esse lindo cantor cristão. No entanto, orar é importunar. Jesus mandou fazer isso. Jesus mandou ficar batendo. Pai, 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 mãe, 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 pai, pai, pai. O que é oração? Orar não é apenas falar com Deus. Orar também é ouvi-lo. Porque oração não é o que Deus ouve, senhores. Escute. Orar não é o que Deus ouve. Oração é o coração que Deus vê. Porque você pode falar uma coisa e o coração está dizendo outra. Então quando você ora, não é nas palavras que Deus se atenta, é no que sai do coração. Oração é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Significa que Netflix, HBO, Game of Thrones, a geração Amazon, a geração... Nem vou nem falar desse demônio chamado Free Fire. Isso é o Satanás que pegou. Isso é pior que coronavírus. A geração WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Essa geração só irá provar uma coisa para Deus: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Meus irmãos, nenhum avivamento virá sem que o povo ore. O Senhor pode trazer avivamento sem você orar, mas Ele não fará isso. Ele disse: ore ao Senhor da seara, para que envie obreiros. Ele pode enviar obreiros sem sua ajuda, mas Ele não quer. Paulo disse: ore para que a palavra alcance os corações. Deus quer trabalhar com a sua oração. Nunca na história da humanidade veio o avivamento sem que Deus tensionasse o povo a orar. Nunca nasceu o avivamento sem oração. Eu estou vendo movimentos bonitos da igreja. Creio que é o começo.
prostrarem. Ao invés de riso, forem lágrimas. Ao invés de celebrações, forem arrependimento. Eu não sei do que o povo está celebrando tanto. 50 mil cristãos morrem por ano. Temos ainda no mundo 6 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Vírus daqui. Todas as bolsas do mundo caíram. Praga da acolá. Morte de cristãos daqui. Guerras da acolá. Gente morrendo. Sarampo. Olha o autismo. Daqui a 10 anos, de cada 10 crianças, 5 a 6 serão autistas. E o povo de Deus está fazendo rir por quê? O Senhor está chamando o seu povo à oração. A orar, sabe por que Deus livrou o povo do Egito? O Senhor está nas palavras de Moisés: desce para tirar-os do Egito, porque eu vi a oração do meu povo. Se você não orar, não haverá milagre. Se você não orar, não haverá transformação. Se você não orar, o fogo não desce. Elias orou e o fogo desceu. Moisés orou e o fogo desceu. Josué orou, o sol parou. Jesus orou, milagres aconteceu. Se você não orar, nada vai mudar na sua vida. Precisamos reparar e reconstruir o altar de Deus dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não é tempo de faltar culto. Não é tempo de viver sem orar. Não é tempo de viver mais distraído. Nós precisamos orar. Eu vou concluir agora. Eu nunca acredito no pregador prometista até. Mas eu vou terminar agora. Olhe bem para mim. Eu fiz um cálculo. Fui estudar na Bíblia. Como os avivamentos vieram. Depois fui estudar na história, para ver se os avivamentos da história seguiam o mesmo padrão bíblico. Meus irmãos, com 19 anos de idade, eu não sabia ler e nem escrever direito, por causa do estilo de vida que foi proposto para mim. Com 33 anos eu terminei meus estudos, fiz 2 faculdades, me tornei professor de uma e escritor. Eu sou fruto da graça. No entanto, esse não é o meu segredo. Se você sentar com a minha esposa, quando ela me conheceu, se apaixonou, elas chegavam na igreja, eu estava lá desde as 4 horas embaixo do pé de eucalipto, orando até as 6h30. O senhor era pastor e ia pregar? Não. Eu era um dos vocalistas do grupo de louvor. O meu grande segredo foi um altar que eu sempre tive para Deus na minha casa. Agora escute bem. Eu analisei na história, uma das matérias que eu dou aula, que todo avivamento veio na história. A cada 100 anos temos historicamente um avivamento. Buscar depois digitando Teacher Google, você vai. A cada 100 anos Deus derrama uma grande onda de poder na terra. Vou te dar um exemplo. Em 1400, Deus levantou um jovem chamado Jerônimo Savonarola em Florença. Savonarola é o verdadeiro reformador de acordo com as afirmativas de Lutero. Foi lendo Savonarola que Lutero fez a reforma. Savonarola era um monge que começou a pregar arrependimento nas ruas da Itália. O povo queimava seus livros de bruxaria. Ele reensinou o povo a ler a Bíblia. Ele pregou por 8 anos, o Papa mandou ele parar de pregar e parar de ensinar a Bíblia para o povo. Ele foi queimado na praça de Florença. Jerônimo Savonarola orava diariamente de 5 a 10 horas.
Toda a Europa tinha sido varrida com a vida desse jovem chamado Savonarola. Só que ele morreu queimado. Enquanto ele era queimado, ele dizia: podem matar o meu corpo, mas não podem calar minha alma. Ele disse: hoje vocês me queimam, mas após mim virá um tição tirado do fogo, vocês não vão conseguir queimar. 100 anos depois, quanto tempo? 100 anos depois, o Senhor levanta Martim Lutero. Deus usa a política para proteger Lutero. O rei Tudor e o príncipe alemão, birra do Papa, eram obrigados a proteger Lutero. Lutero queria transformação, eles queriam política. Deus usa isso. Lutero é um dos homens mais de oração que a terra conhecia. Escuta isso. Da reforma todos conhecem a história. Porém, depois de Martim Lutero, em 1600, Deus levanta um outro avivalista, e esse vai de vez a Europa. Um moço chamado John Bunyan. Os escritos de John Bunyan são os mais lidos do mundo depois da Bíblia. O seu livro Peregrino é o livro mais lido do mundo, tirando a Bíblia. John Bunyan escreveu muitos livros, ficou preso 14 anos. John Bunyan orava horas e horas, e quando ele ia pregar, as pessoas caíam prostradas. Qual era o segredo de Bunyan? Vida de oração. Em 1600, a Europa vive um avivamento exponencial. Quanto tempo? 100 anos. 100 anos depois de John Bunyan, em 1700, o Senhor levanta dois jovens, John e Charles Wesley. Bom, eu sou apaixonado pela história de Wesley e aconselho você a ler tudo de Wesley. O avivamento metodista, depois dos pentecostais, do Pentecoste, é o maior avivamento da terra. Você tem uma ideia? John Wesley orava, às vezes, 24 horas, não percebia que durou o dia. Às vezes 19, ele acordava todo dia, 4 da manhã, e orava até meio-dia. Depois montava no cavalo, andava 50 quilômetros. Ele amarrava-se no cavalo, porque ele ficava muito cansado. Você sabe quantas almas esse moço em cima de um cavalo ganhou? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. John Wesley foi enviado pela igreja anglicana para a Geórgia como missionário. Não ganhou um índio para Jesus, foi um fiasco. Foi mandado para Wesleyana, pois os batistas são. Eu fico muito feliz com isso. E aí perguntaram: Wesley, qual é o seu segredo? Wesley falou: meu segredo? Não é meu segredo. Então por que as multidões vêm te ouvir e os cultos lá ficam vazios? Wesley falou: bom, eu tenho uma resposta. Deus põe fogo em mim, e eles vêm para me ver queimar. Foi John Wesley que disse: põe seu sermão no fogo, ou põe fogo no seu sermão. 1 milhão de almas salvas, gente, em cima de um cavalo. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu sou o cocô do pernilongo. Você está doido, rapaz? Olha o que nós temos hoje. O que nós precisamos é de um novo Wesley. Um Wesley hoje faz o quê? O que Billy Graham fez: 5 milhões de almas. No entanto, em 1800 Deus levanta um outro avivalista. Quanto tempo? 100 anos. Ele levanta um jovem chamado Charles Finney. Uau! Finney era um homem fora do comum. Finney era um cara que eles diziam que ele conseguia ter a unção no ar. Quando Finney ia chegar numa cidade, os crentes mais intimistas da cidade diziam: o ar mudou, o tempo mudou, tem uma coisa acontecendo. As irmãs do coque diziam: Finney está chegando. Finney era fora de culto. Finney uma vez começou um avivamento, era para ser um culto de um dia. Foi 36 dias. Era para ser um dia. Mas o avivamento foi tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Vamos amanhã de novo, amanhã. 36 dias. Centenas de milhares de almas. Muita gente transformada. Era para ser um dia. Esse avivamento de Finney varreu a Europa e a América. Quanto tempo? Qual é o segredo deles? Oração. Chegamos em 1900. 1900. Eu sou dos anos 80, então não me adapto muito a esse período de hoje. Música ruim, filme ruim, tudo ruim. Eu sou órfão de anos. Ô ano xarope. Bom mesmo, irmão. É os anos de 1980.
Você assistia os filmes do Stallone. Poxa, Crepúsculo. Ah, que tempo chato. Música, Born Heart, Rock Balboa. Isso é filme de macho. As irmãs assistiam filme de dança. Hoje os irmãos assistem de dança, as irmãs assistem o Rambo. Tá difícil o negócio. Nós fomos no cinema assistir o Rambo, estava cheio de mulher. Olha que coisa esquisita. Aí, não sei quem foi assistir Frozen, estava cheio de homem. Tá estranho, tá? Não tá? É o poste fazer xixi no cachorro. No entanto, em 1900 levantou um jovem chamado Evan Roberts, de 16 anos de idade. Evan Roberts, Deus chegou e falou: Evan, se você orar todo dia, essa oração que eu vou te dar, em 2 anos eu vou te dar 100.000 almas. Evan orou. Qual oração? Olha, Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. Em inglês é quebranta. Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantar grandemente. Evan falou: o que eu faço, Senhor? Ore todo dia, chame o povo para orar essa oração. Em 2 anos eu dou 100.000 almas no país de Gales. Ele começou a chamar os jovens para orar. Primeira oração, 15 jovens. Segunda, não sei quantas. Depois daqui um pouco já dá 100 jovens. 50, 100, 500 jovens. Como que eles oravam? Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha... Só isso, mas só isso, Robert. Só isso, O que é para orar? Deus mandou orar isso. O que Deus falou? Que ele vai dar 100.000 almas em 2 anos. Você está louco? Você fumou maconha estragada? Você pirou 100.000 almas? Se um jovem de 16 anos falar para nós hoje, pastor, Deus falou que vai me dar 100.000 almas em 2 anos. Vai, demônio, sai, demônio dele. Quer acreditar no negócio desse, gente? No entanto, daqui um pouco já não era 500 jovens, 5.000 jovens na praça. Dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida. 15.000 jovens na rua, dobre a minha vida. Daqui um pouco já era 20.000 jovens. Dobra a Inglaterra, Senhor. Dobra a Inglaterra, Senhor. Dobra o país de Gales, Senhor. Quebranta-nos, 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 quebranta-nos. Em 2 anos, isso está na história. 100.000 almas foram salvas no país de Gales. E o avivamento que aconteceu na Europa naquela época esvaziou os estádios em dia de jogo. Porque no dia de culto de oração era nos estádios. Nos estádios o povo estava orando. Então o povo preferia ir na oração do que no jogo. O avivamento do país de Gales foi tão poderoso que os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros, porque não tinha crimes. Irmão, o Brasil vai viver um avivamento desse antes da volta do Senhor. Oh, eu creio nisso. Quem crê comigo aí, diga amém. Aleluia, eu creio nisso. Oh, meu Deus, está chegando a nossa guerra, está chegando. Aleluia. Eu estava viajando para pregar em Teresópolis, numa igreja batista, abençoadíssima. No dia que Billy Graham morreu. Billy Graham foi um grande evangelista batista que ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Você já parou para pensar? Eu vivi no tempo que esse homem viveu. É um privilégio para nós. Quando Billy Graham morreu, eu chorei, parecia que era um parente que estava morrendo. Nós somos carentes disso. Billy Graham, com 22 anos, dobrou o joelho no quartinho de John Wesley em Londres. Eu estive lá com meu filho, minha esposa. Quartinho pequenininho, porque o Wesley é desse tamanhozinho. E Billy Graham tinha 22 anos e falou: Senhor, faz de novo, Senhor. Dê a mim o que o Senhor deu para John Wesley. Senhor, será que deu? Levantou e foi embora e se tornou Billy Graham. Eu fiquei lá. Fiz a mesma oração. Senhor, faz de novo, Senhor. Eu sou a bola da vez. Billy Graham, já foi. Wesley, já foi. Agora sou eu, Senhor. Faça de novo. Dê a mim o que o Senhor deu para Billy Graham e John Wesley. Então você ouve a voz do Senhor dizer: dou, dê a mim que John Wesley e Billy Graham dá. Já daqui a pouco eu volto. Fica assim.
Deixa eu te falar. Quando o Billy Graham morreu, a CBN News morre, o amigo do presidente, o evangelista do século, etc, etc, uma ficha enorme. Eu chorava. Quando o Billy Graham morreu, eu ouvi Deus falar dentro do meu ouvido. Morreu. O último remanescente que nós temos. A cada 100 anos, a gente levanta acampamento, entra debaixo da nuvem e volta a andar de novo. Era como a nuvem no deserto. Pois eu te digo, Hernani, que completamos 100 e poucos anos da Rua Azul. 100 e poucos anos do país de Gales. Pois está aberta a temporada para o maior avivamento da terra. Irmão, você já pegou Joel 28? Quando Deus prometeu o Espírito Santo, foi depois de assolação de gafanhotos e doenças. Tchau. Eu vou dizer mais. Todos os continentes da terra já viveram um avivamento. Oceania, Austrália tem 72% de evangélicos. Nova Zelândia, 76%. África, vou nem falar o que acontece na África. Aquilo é uma coisa de doido. Tem uma igreja na África, em Nigéria, que ela tem 5 milhões de membros. Uma vigília com 1 milhão de pessoas. Pastor Eide, pastor Luciano teve lá. Lá tem carrinho de golfe para levar o povo até o altar quando aceita Jesus, que é muito longe. O pastor Eide disse que se você sair da porta até o altar, ele contou, dá 40 minutos. Por causa da multidão e da distância. Todos os continentes viveram avivamento. Tem um que ainda não. Todas as grandes nações viveram avivamento. Tem um que ainda não. Eu estou aqui para te dizer, você acredita se você quiser. Deus falou comigo que nós somos a bola da vez. O Brasil está cumprindo a cartilha de um avivamento. Pecado em extrema, corrupção extrema, doença extrema. Meu Deus, eu nunca vi tanta peste num só país, tanto corrupto num só país. Todo avivamento ele vem do pior momento de uma nação. Então eu vou te dizer, está chegando a hora do céu se abrir e o fogo descer. O fogo vai descer. O fogo vai descer. Porque vai ter o poder de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus. Mas sabe o que Deus quer? Que você ore por isso. Fique em pé. Por 3 minutos, ore no seu joelho. Não sei como você ora, mas eu quero que você ore. Chore por avivamento agora. Eu estou ouvindo seu choro. Geme. Porque o seu filho será profeta. Essa é a promessa do Senhor. Eu estou tendo algumas visões aqui. Eu estou vendo algo aqui. O Senhor vai levantar. Ele disse: novos Billy Grahams nessa geração, novos John Wesley nessa geração, novos George Whitefield nessa geração. Aqui nessa noite há pessoas que vão ganhar uma nação inteira para Jesus. Oh, aleluia. O Senhor vai levantar pessoas nessa geração, com a palavra viva, com luz na cabeça, palavra bíblica, mas fogo no coração. Eu estou vendo gemido por avivamento. Chore, chore mais, chore, chore mais, clame por avivamento. Clame para que o céu se rasgue e desça o fogo do céu no nosso meio. Irmão, eu estou vendo um grande avivamento nascendo nessa igreja que o Senhor me falou. Te prepara aí, PIB de Jaraguá. Eu estou sendo profeta do Senhor aqui agora. Ei, PIB de Jaraguá, se prepare para uma grande e exponencial colheita. Há cultos que Deus vira uma chave na nossa vida. Hoje Ele está virando uma chave. Ore, igreja. Você não consegue orar? Fala: Senhor, ensina-me a orar. Me dê um espírito de oração, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Vai por águas profundas. Vai, deixa o rio te levar. Vai por águas profundas. Se você quiser orar em línguas, pode orar, meu irmão. Dê lugar, entre no rio. Há um avivamento vindo. Tem profetas nascendo aqui. Eu estou vendo famílias inteiras se convertendo esse ano. Você tem chorado por isso. O Senhor vai converter sua família inteira esse ano. Tem um avivamento soprando a nós. Oh, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva teu povo, Senhor. Desperta o seu povo nas madrugadas, Senhor. Levanta as mãos. Você vai sentir sua mão queimando. É o fogo do Espírito. Cumprimente o Espírito Santo aí, igreja. Cumprimente, saúda a presença do Espírito aí agora. Saúda o Espírito Santo. Saúda o Espírito Santo. Saúda o Espírito Santo. Saúda o Espírito Santo. Cumprimente o Espírito Santo. Isso não é para quem quer, isso é para quem crê. Cumprimente o Espírito Santo. Saúda a presença do Espírito Santo. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua palavra, aviva a tua obra. Põe luz na nossa cabeça e fogo no nosso coração, Pai. Continua, querido, nesse Espírito. O Espírito de Deus está aqui. Há pessoas que estão sendo tremendamente tocadas pelo Espírito Santo nesse momento. Continua, querido. Continua clamando. Continua pedindo: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Senhor, eu quero um novo tempo, Senhor. Pai, eu quero mudança de vida, Senhor. Eu preciso ser tocado, Pai. Eu preciso ser mudado pelo Senhor. Continua a clamar, querido. Continua pedindo ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Continua, querido. Continua. Que os céus recebam o teu clamor. Que os céus ouçam a tua oração nesse momento, querido, querida. Toca os céus com a tua oração. Toca os céus com o teu clamor. Rasga os céus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo. Levanta teus braços e diga isso a Ele. Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Tu és a minha paixão, tu és a minha canção.
te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo, e eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Não, eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade. Espírito Santo, te amamos, Espírito Santo, e queremos te amar cada dia mais, mais. Faz isso no nosso coração, Senhor. Te amar cada dia mais, te ansiar pela tua presença a todo momento, a todo instante. Promove isso no nosso coração, Senhor. Promove em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu tenho sentido nesses dias, e o que nós ouvimos hoje na verdade é uma confirmação daquilo que nós temos falado desde o começo do ano, da necessidade de oração, de ter o nosso tempo diário com Deus. O tema que o pastor ministrou hoje foi do coração dele. Ele escolheu esse tema. Eu creio que isso vem justamente, queridos, em resposta àquilo que nós temos buscado de Deus. E eu sinto de fazer hoje, queridos, uma coisa. Eu creio que o culto do domingo que vem vai ser muito especial, irmãos. Mas o culto do domingo que vem não depende do pregador apenas. Ele depende de cada um de nós. E nós, muitas vezes, nós pedimos ao povo que orasse. E eu quero nessa noite pedir uma coisa. Que nós, essa semana, de segunda a sexta, nós fizéssemos jejum e oração. Amém? Amém? Amém. Nós vamos fazer o seguinte, eu não lembro mais a sequência que nós usávamos. Segunda-feira, A, B, C, D. Isso. Então eu sou letra A, eu vou jejuar na segunda-feira. A, B, C, D, segunda-feira. Terça, E, F, G e H. Terça-feira, E, F, G, H. Quarta-feira, I, J, K, K, L, I, J, K, L na quarta-feira. Quinta-feira, M, N, O, P. Sexta,
QRSTUVXZYW. Amém? Então, queridos, como nós vamos fazer? Você pode jejuar, o jejum vai ser livre. Eu vou jejuar uma refeição por dia. Amém? Eu vou jejuar 2 refeições por dia, 3 refeições por dia. Fica a teu critério. Mas o importante, nesse dia, você vai deixar tudo e vai entrar no teu quarto, no teu lugar secreto, e ali você vai falar com o Senhor. Isso é fundamental, queridos. Eu creio que Deus vai falar conosco profundamente nesse domingo. Deus tem coisas muito grandes para fazer nesse lugar, porque nós temos promessas de Deus, queridos, há 30 anos atrás, e elas vão acontecer, porque Deus prometeu e Ele cumprirá. O pastor Hernani vai estar com seus livros. Se você quiser adquirir um livro, ele vai estar fazendo uma dedicatória para você, personalizando esse livro para você também. Mas levante uma das tuas mãos. Papai, nós te adoramos nessa noite, Pai. Nós nos alegramos, Pai, com a tua presença, Pai, com aquilo que teu Espírito faz no coração, na vida de um homem e de uma mulher que te busca, Senhor. E nós não queremos ser, Pai, aqueles que te buscam eventualmente. Nós queremos ser homens e mulheres que buscam a tua presença todos os dias e alcançam o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor ouve a oração dos teus filhos. E nós nessa semana queremos dedicar essa semana a ti, Senhor. Clamar ao Senhor. Assim como aquela viúva, Senhor, ela importunou o juiz. Ela insistentemente clamava pela sua necessidade diante do juiz. Nós queremos nessa semana, Pai, importunar os céus. Nós queremos nessa semana clamar ao Senhor, invocar o teu nome. E nós cremos, Pai, que nós veremos grandes coisas do Senhor. Amém. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Pai, eu peço que o Senhor abençoe teu povo nessa noite. Que a tua graça, que a tua paz e que as consolações do teu Espírito Santo sejam sobre cada um aqui, Senhor. Despede-nos com a tua paz. Que seja uma semana, Pai, inesquecível, Pai, diferente das demais, porque nós vamos te buscar, Senhor. E nós cremos que esse domingo nós seremos tocados por ti de uma forma muito especial. Quem crê, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Não saia, celebração umas 10 pessoas.